Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Salve galera, está começando mais um Panorama Tricolor, este de número 93, faltam apenas 7, rumo ao centenário. Eu sou Rodrigo César Rhodes e aqui na mesa estão comigo Dr. Renato Cláudio Ramos, nosso Blue Eyes, Marcos Vinícius Caldeira e o convidado especialíssimo Gilberto Alves. E se você não está ligando o nome à pessoa, foi simplesmente Búfalo Gil, jogadoraço da máquina tricolor e da seleção brasileira. Bom, queria que os meus parceiros aqui dessem boa noite. Renato, primeiro, por favor. Boa noite, Porto. Que tarde de domingo, hein? Sem mais. Caldeira. Cara, hoje é o espaço do Gil, uma honra, um prazer. Infelizmente não tive a oportunidade, o prazer de vê-lo jogar, mas volta e meia de dar uma relembrada lá na internet inicial. Pô, muito obrigado pela presença e a casa é sua para te falar sobre o Fluminense e futebol. Muito obrigado. E Gil, né, dando aqui os nossos agradecimentos, gostaria que você desse boa noite aí, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que a pessoa assistiu. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Acho que é importante resgatar os ex-jogadores, né? Que às vezes o Brasil tem a memória curta, às vezes esquece das pessoas. Eu acompanho vocês sempre. Hoje tenho o prazer de participar com vocês. Estou aqui à disposição. Qualquer tipo de pergunta, eu vou responder tudo. Então tá certo. Bom, domingo, chato, né? A gente estava esperando uma vitória. A própria torcida do Botafogo estava esperando a vitória tricolor, porque se tinha 50 lá era muito. Botafogo 3, Fluminense 0. Queria começar aqui com o Renato, estava com a gente lá no Maracanã. O que você achou do jogo, Renato? Triste. Porém, o time entrou dormindo, devagar, achando que o jogo era fácil, no meu ponto de vista. Eu ganho a hora que eu quiser. E o Botafogo, apesar de estar com o time reserva, mas teve o time reserva, não existe. 11 contra 11. E muitos jogadores ali estão almejando uma vaguinha no titular lá para brigar na Libertadores, pelo menos no banco, viajar. Entraram com disposição, um esquema muito bem montado, marcando bem o time. Nosso time não teve mobilidade, não se mexia. Aquele Ayrton quase que mata o conta, ele e o Júnior César. Todos os dois, eu achava que tinha que ser expulso, mas não foram. E gols anulados. O primeiro, eu vi pela televisão depois, acho que a unha do Fred estava impedida. Infelizmente foram bem anulados. Mas aí botando a linhazinha lá, 2 centímetros, 3 centímetros, a bandeirinha podia ter sido errado ou acertado, mas tudo bem, não valeu. E eles fizeram os 3. Fred perdeu um pênalti, tem que mudar o modo de bater o pênalti, ou ele entra e bate num canto ali, altura, uma porrada, e vai ficar negocinho, ficar dando passinho, parando, vai e volta, o goleiro não se mexe e pega. Então, a substituição, ao meu ver, também foi mal feita, a primeira, eu não teria tirado o Valência, eu tirava ou o Diguinho ou tirava o Bruno, que estava horroroso. Jogaria Jean para lateral e manteria lá o Valência e entraria com o Wagner. É isso que eu acho do jogo. Gil, concordo com o Renato, viu alguma coisa diferente? E mais, na sua época, se o lateral dá um passe para daquele na entrada da área... A gente manda matar. Porque o futebol é primário, né? Você nunca pode ajeitar a bola para o atacante, até de frente. Acho que não quis ajeitar a bola, né? Ele tentou dominar a bola, bateu nele e foi pro atacando o Botafogo. Eu concordo com ele sim, a substituição. Eu acho que o Renato foi meu jogador no Botafogo. E ele tem o estilo gaúcho. Ele fala que é Renato Carioca, mas o estilo dele é gaúcho. Ano passado, no Grêmio, ele jogando com 3 volantes, teve sucesso. O futebol carioca é totalmente diferente do futebol brasileiro. Aqui é o futebol mais cadenciado, mais técnico, jogador como o Conca, que tem uma habilidade muito grande,
E se deu bem no Fluminense, o futebol do Fluminense é diferente, o futebol do Flamengo é diferente, o Vasco é diferente. O Sul é aquele sistema defensivo, ferrolho. Eu concordo com ele, eu acho que na altura do jogo, eu não tive o prazer de ver, eu estava no sítio com a família, aniversário da minha sogra, não pude ver o jogo, mas vi depois os melhores momentos. O Bruno, acontece o cara errar, mas o que ele falou, coloca o Jean, o Fred está muito tempo sem jogar, mal fisicamente. Ele precisa de um cara ao lado dele, para encostar nele, para ele ter mais. Bom, ele não tem muita mobilidade. E sem treinar e sem estar bem fisicamente, dificulta muito. Se ele coloca o Jean vai atacar como o Bruno ataca e vai ter o Wagner, ou um outro atacante que é o lado do Fred. Facilitaria. O Botafogo entrou com uma vontade muito grande e, como ele falou, ele está dormindo. Mas não acordou até agora não, hein? Entrou dormindo, está dormindo até agora. 3-0 foi pouco. Eu falo isso porque na minha coluna de domingo, eu até brinquei, falei que o Fluminense não tinha nada a ver com a história do Botafogo colocar os reservas. E quem sabe poderia rolar até um novo 7-1. Fiz essa brincadeira, né? Acabei tomando na cabeça, porque a gente poderia ter tomado 7-1, né, Caldeira? Cara só, bom, primeira coisa, eu há um tempo venho falando do esquema do Renato, que eu acho que é o seguinte, o Renato botou, na minha opinião, botou 3 volantes, porque a nossa zaga é fraca. Então ele pensou, vou proteger a zaga, vou dar uma proteção maior à zaga, porque a zaga foi muito vazada no passado, e não teve formulação, o Garibaldi está começando. Acho que ele pensou também em liberar os laterais, o Carlinhos e o Bruno, né, que são muito melhores ofensivamente falando do que na parte defensiva, e deixar o Conca livre flutuando lá na frente. Só que há um tempo eu venho falando que esse esquema não tem um homem de velocidade, ou seja, o Fluminense vai levando a bola do ataque até a defesa na técnica, no toque, e eu já alertava, a hora que um time bem estruturado defensivamente, o Fluminense vai penar, né? Esse técnico do Botafogo, não sei se o Gil conhece, a história dele, eu estou achando muito bom. Eu conheci agora. Um técnico muito bom, armou lá defensivamente, o Botafogo marcou muito o Fluminense, tá? E cara, aí começa, eu achei até que assim, claro que a derrota foi ruim, ainda mais a derrota do jeito que foi, mas eu acho que eu falei na coluna hoje, é um sinal de alerta, ou seja, a gente vinha de 7 vitórias, né, seguidas, inclusive bem contra o Flamengo, uma vitória consistente, que nem a gente tomou uma volta de fez contra o Flamengo, né? Cara, só que ontem apareceu dois números. Cara, pra mim o Sobe pra mim é um ídolo, se dedica, tem um chute, cara, mas não, ele não pode ser o companheiro do Fred, porque, cara, o time não tem mais velocidade. No lance do primeiro tempo foi claro, um lance de 2 contra 2, a bola parou no Sobe, não consegue avançar. Se é o Wellington nem, já tinha disparado na cara do gol. E aí o que acontece? Os laterais não jogaram bem, porque o Carlinhos é que nem o Wallace falou, né? Ele ou é Sotão ou é Red Bull. Ou ele tá ligado no jogo ou ele não tá. E ontem ele não tava. E o que acontece? Quando ele fica vivendo chutão na área, cara, o time bem armado, principalmente, não dá conta. No segundo tempo, o Renato fez uma lambança maior ainda, porque, cara, assim, claro, tinha que ganhar o jogo, achava até que o Wagner tinha que entrar, mas ele tira o único homem de contenção do meio campo, que é o Vanense. Aí mantém o Diguinho, que aliás até hoje no futebol não tem que o Diguinho é segundo volante. O Diguinho não tem característica do ele tem um bom passe de ser terceiro homem, uma coisa assim. E o Jean que estava mal. Aí, cara, abriu o buraco no meio campo. E aí o técnico do Botafogo, inteligentemente, centrou, começou a botar titular e gente mandando. Botou o Jorge Wagner, né, e aí jogou. E, cara, a gente não foi goleado. Então tomamos 4-0, 5-0 por azar. Quer dizer, por sorte. E, cara, se jogasse ontem, se o Fluminense tivesse, se o Botafogo tivesse com o time titular, eu temi pelo 7-1 a devolução. O Fluminense ontem foi absolutamente horrível. Então, cara, assim, é para desesperar, não. Assim, a gente vai para o quadrangular decisivo. Acho, inclusive, que um dos grandes não vão, o Vasco e o Botafogo. O Cabo Feliz está muito armadinho, né? Ele não tem nada a perder, né? Então nada a perder, já faz mais fácil. Agora, que tem que se pensar nisso, tá? Para mim, Diguinho não é titular. Para mim, Sobis não é titular. E, cara, o Bruno, desculpa que o Gil foi jogador, eu não gosto de defenestrar jogador. Cara, o problema do Bruno, para mim, é de QI, cara. Na hora dele tomar a decisão... Mas QI é de inteligência ou para baixo? Para baixo. Quem indicou? Não, tem baixo QI. Você de inteligência e quem indicou? Não, é o QI baixo. Mas tem que tomar a decisão. Cara, qualquer jogador, qualquer moleque... Vou te cortar, já cortando. É igual o DVD. Tá? Deve valer dinheiro, por isso que o senhor é contrato. E QI, que você disse, é coisa de inteligência, né? Ou quem indicou? Eu estava conversando quando eu vinha para o programa sobre essa relação do jogador do interior do Brasil, vamos fazer nunca do Figueirense,
O Bruno Figueirense é um jogador totalmente diferente. Só que o Fluminense não é o Figueirense. A responsabilidade é muito maior, a imprensa cobra muito mais, o torcedor cobra muito mais, é uma pressão muito grande. Então, por exemplo, ele está inibido, ele pega na bola, ele não sabe o que faz, ele está com medo de jogar. E isso prejudica o Bruno e o próprio Fluminense. Você não vê o Bruno indo, a gente briga muito, que o Bruno não vai à linha de fundo. Porque isso é medo, isso é medo. Tem um ditado, quem tem medo. Quem tem medo. Pô, mas ele teve todas as oportunidades, ele já está um ano de pancada no Fluminense. Mas aqui, se não tiver alguém do lado dele para orientá-lo, dizer assim, ó, tu está no Fluminense, não esquece Florianópolis, tem que jogar no Fluminense que jogou lá, senão vai acabar ele não jogando no Fluminense. E a gente vem penando, como você disse, né, 3 volantes. Há bem um pouco tempo atrás, os 2 zagueiros que nós criticamos tanto no Fluminense, tinha o Edinho que fazia o 3º zagueiro. Como ele tirou ontem o Valência, quem que era de contenção? Era o Diguinho, né? Não é? Diguinho é de contenção. Pois é. O Jean não é de contenção. Como ele disse anteriormente, bota o Jean para lateral, tira o Bruno e está mal no jogo. Isso. Mas não tira o Valência. Aí você vai ter que atacar, tu tem sempre 3 zagueiros, 2 zagueiros, Elivelto e o Bruno, e mais o Valência como 3º zagueiro. Facilitaria o trabalho. Como você disse antes, o húngaro que fez, botou o Lodeiro, botou o Jorge Wagner, e acabou o time do Fluminense. Começaram a trocar a bola, eu estava vendo no momento, até o Neto Botafogo gritou, olé, porque não havia marcação no meio campo. E quando você pega a marcação, que é bem pouco tempo atrás, ele tinha o Elton Ney numa velocidade absurda. Até lembra minha como jogava muito rápido, só que o Elton Ney ia muito pelo lado. Se ele é um cara que vai por dentro, como fazia diagonal, ele ia fazer muito gol. Ele serviu muito ao Fred. Hoje fez um time lento. Marcaram o Conca, tem outro homem para criar? Não tem. Se ele coloca mais um Wagner, ou coloca mais um atacante para juntar com o Fred, poderia até perder o jogo, mas seria muito mais difícil. Gil, queria aproveitar e te perguntar o seguinte. Tem uma pergunta que eu te fiz antes de começar a gravação. O Fred estava morrendo de medo de perder aquele pênalti, não estava? Eu acho que falta confiança. Eu não sei, né? Porque a gente não vive o dia a dia no clube, né? A gente vive de fora, como torcedor, que a gente gosta muito do Fluminense. Eu acho que ele está com medo de bater na bola, pela contusão que ele teve. O Filipão já convocou ele de novo para a África do Sul. O Fred ficou muito tempo parado, a recuperação dele não foi a ideal. Apressaram a volta dele. A gente sabia que no final do ano passado ele não ia jogar, que ele queria se preparar para o Mundial que se aproxima. Eu acho que quando o cara vai para a bola, definido para bater o pênalti, eu já bati muito pênalti. Você tem que ir definido para bater o pênalti. Ele vacilou, reclamou do goleiro saindo. E eu comentava com meu filho, vai perder a porcaria do pênalti. E perdeu. Posso dar uma parecida do pênalti? Claro. Cara, o Fred fez. O Fred achou uma forma de bater pênalti. Que é esperar o goleiro pular. O Fred é um dos caras que olha o goleiro, esperar o goleiro pular e deslocar. Ele fez uns 15 gols seguidos assim. Só que tem um problema, o nego marcou a jogada. E hoje o goleiro não pula mais. E aí quando não pula, o Fred se desespera. Ele não sabe o que fazer. E aí, cara, ou o Fred muda essa forma de bater, porque já está manjadíssimo. Isso desde o ano passado, com o Fábio do Cruzeiro. Exatamente. Hoje em dia o futebol está muito modificado da minha época, né? Então os preparadores físicos, os auxiliares que ficam em cima da tribuna do Maracanã, qualquer estádio, eles têm a câmerazinha, eles filmam tudo. Pois é. Chega no clube, eles chegam com o goleiro, todo jogador, não é só o Fred não, ele mostra pro cara, o goleiro, como é que fulano bate. E começam a treinar aquilo exaustivamente. Chega no jogo, o goleiro malandro, esperou, quando bateu, pegou. Precisa esperar. Ou ele muda essa forma de bater, ou ele para de bater pênalti. Porque ontem não ia fazer falta nenhuma. Agora, cara, uma hora para fazer. E o Fred, cara, eu não acho que é falta de confiança não, assim. Eu fui para a Argentina ver o Fluminense Argentino Júnior e precisava daquele resultado, e aos 45 um pênalti do Fluminense, que se o atacante perde o Fluminense estava eliminado, o Fred foi lá e meteu. Tá bom, mas muito tempo verdade. Ele estava jogando. É verdade. E aqui agora não. É isso aí, mas essa forma de bater dele tem que mudar, cara, já foi que tá marcado. Bom, assim termina o primeiro bloco do Panorama Tricolor. Daqui a pouco a gente volta aí com mais Fluminense. Fique com a gente. Aquele abraço.